Tell you what? Do you want... Wait, what? 日本で浮気は多いと思いますか？はい、多いです。聞いたら、それ浮気かどうかどう思いますか？浮気じゃないです。こことは、浮気かどうかどう思いますか？浮気じゃないと思います。気持ちなければ OK。浮気じゃない。気持ちがなければ。好きじゃなきゃ。Você já pensou em se casar com a japonesa? Eu sei no que vocês pensam quando pensam no Japão e em estudar japonês. Eu tenho amigos e conheço várias pessoas que casaram com japonesas e o relato dessas pessoas geralmente é bom. E de fato existem vários motivos para se casar com a japonesa, mas também existem algumas diferenças ou detalhes ali que talvez você não esteja preparado para lidar. Quais que são as dificuldades de se casar com a japonesa, que para muitos de vocês talvez não seja uma ideia tão legal, e porque em alguns casos você deveria fugir de alguns tipos de japonesas específicas. A gente vai conversar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. Se a minha voz estiver um pouco esquisita, hoje eu peço perdão, eu tô com a boca um pouco machucada. Mas é isso, se inscreve aí no canal. Meu nome é Simon, e esse aqui é o Rota Asiática. Culturas diferentes. As culturas de uma japonesa e um latino-americano são extremamente diferentes. O jeito que o brasileiro, que o estrangeiro enxerga o mundo, e o jeito que uma japonesa enxerga o mundo são muito diferentes. E apesar disso tudo ser bastante interessante de se experimentar, isso pode ser uma dificuldade muito grande para algumas pessoas lidar com tantas diferenças. A cultura japonesa, por exemplo, é conhecida por ter uma ênfase muito grande no respeito, na harmonia e na disciplina, enquanto a cultura brasileira muitas vezes é bem mais informal, tem muita expressão emocional, e as pessoas expressam mais seus sentimentos, pensamentos, e meio que tem um jeito mais solto de viver. Então, para esse casamento funcionar, você aí que quer casar com a japonesa, precisa estar disposto a conhecer mais a fundo a cultura dela, se possível até conhecer o idioma dela, e já já a gente conversa um pouco mais sobre isso. Você tem que mergulhar de fato na cultura e nos valores pessoais ali da sua parceira, para entender com o que você está lidando, que provavelmente é uma pessoa bem diferente de você. Você precisa aceitar a cultura dela, mas também ensinar ela sobre a sua cultura, e ela tem que aceitar a sua cultura também. Vocês precisam ali encontrar uma forma de conviver com as suas diferenças, e só assim vocês vão ter um casamento realmente funcional. Mas ainda assim, para algumas pessoas isso é uma coisa bem difícil. Frieza. Essa é uma das coisas que talvez você já tenha ouvido algum brasileiro falar, que é: japonês é tudo frio, ou esse povo japonês é tudo sem sentimento. E isso são aspectos muito mal interpretados da personalidade e da cultura japonesa. A verdade é que essa aparência de frieza que a gente meio que percebe ali nos japoneses fala muito sobre a nossa forma de ser. Isso é uma coisa muito mais da forma como a cultura expressa sentimentos do que falta de afeto ou amor de fato. Nós brasileiros, ou até mesmo latinos como um todo, geralmente somos pessoas mais calorosas, que costumam ser mais abertas, falam mais sobre o que sentem, expressam mais sentimentos ali no geral. Na cultura japonesa, expressar sentimentos de forma direta e até mesmo muito intensa em alguns casos, não é algo tão comum. Não me entenda mal, não é que não exista ou eles não consigam, mas é que não é natural do comportamento japonês expressar sentimentos do jeito que os brasileiros fazem. Falar "eu te amo" ali de forma corriqueira no dia a dia, seja para amigos, filhos ou até família em si, não é uma coisa muito comum. É tanto que a frase mais próxima do "eu te amo" em japonês tem um sentido totalmente diferente do "eu te amo" do Brasil e de vários outros países. Ashiteiru, que ao pé da letra seria o "eu te amo" ali em japonês, é uma frase muito melancólica e soa como uma despedida. Então, se a sua mãe japonesa liga pra você do nada, conversa ali no telefone, ela não vai terminar dizendo "tchau, eu te amo, meu filho". Porque provavelmente a filha japonesa ficaria até preocupada com isso. Ela ia achar que, sei lá, aconteceu alguma coisa com a mãe dela. Mas ainda assim, mesmo sendo algo cultural e comum para a cultura deles, muitos brasileiros não conseguiriam se relacionar com uma pessoa assim,
que é sim um pouco mais fria e expressa sentimentos de uma forma diferente. Porque algumas pessoas gostam muito dessa forma mais aberta de expressar sentimentos e gostam de pessoas mais calorosas, que não são tão frias assim da forma como a gente enxerga os japoneses. Até mesmo fazer amizades verdadeiras é um pouquinho mais complicado aqui do que no Brasil, por exemplo. O brasileiro é um povo que faz amizade muito rápido, com qualquer pessoa. Você conheceu uma pessoa na rua há 1 minuto e ela já é sua amiga. Família. Esse aqui é outro ponto muito importante a você pensar sobre, porque a família japonesa é muito diferente da brasileira. Família, do jeito que o brasileiro enxerga aqui, inclui uma quantidade muito grande de pessoas. E sempre que você vai ali no aniversário, numa festa de família, sempre tem aquele monte de pessoas ali, primo, sobrinho, meio que todo mundo tem uma conexão ali. Eu sei que não são todas as famílias que são assim, mas isso é algo muito comum da nossa cultura. Isso faz com que você ache que isso é o jeito normal de ser família, isso é o jeito certo de ser família. Enquanto em outras culturas isso pode ser bem diferente, como é o caso do Japão. Não é muito comum no Japão as famílias terem esse tipo de costume ali, de meio que visitar os tios, sobrinhos ali o tempo inteiro, primo, etc. Geralmente a família é um núcleo bem menor, é tipo bem menos pessoas, como se fosse só você, sua esposa, seus filhos e seus sogros ali no máximo. A família se concentra muito mais em poucas pessoas e não é tão comum você ter grandes festas de família ali, como no Brasil, que você tem o Natal, por exemplo, com toda a família e, se duvidar, até os vizinhos. A família japonesa é muito mais reservada, é tudo muito mais reservado. Então assim, se você for casar com a japonesa, tenha isso em mente. As pessoas se tratam de uma forma diferente com o que você está acostumado aqui no Brasil. Então não vá com grandes expectativas de que você vai agir da mesma forma que você age aqui no Brasil e vai ser tudo do mesmo jeito. Outro ponto importante de considerar ao se relacionar com a japonesa é a atitude dela em relação ao dinheiro. Muitas vezes os japoneses são vistos como pão duros ou excessivamente econômicos, mas isso vem de uma mentalidade de poupança e planejamento para o futuro que está muito enraizada na cultura japonesa. Bom, o Japão é um país que passou por muitas dificuldades econômicas que talvez alguns de vocês até passaram nas suas vidas aí, principalmente algumas décadas atrás. Isso fez com que as pessoas tivessem muito mais preocupação sobre guardar dinheiro, pensando ali no futuro para se planejar para as coisas que podem acontecer daqui a algum tempo. Porque, eu não sei se você sabe, mas se aposentar no Japão é algo muito difícil e não garante uma qualidade de vida muito alta. Ainda assim, as pessoas geralmente trabalham muito até a velhice. E você vê pessoas idosas engajadas em diversos trabalhos, ainda ali ativos, porque eles precisam continuar se sustentando e tocar suas vidas. Além disso, o Japão é um país que está ficando velho. Então, cada vez mais existem menos jovens no mercado de trabalho. E isso acaba forçando os velhos a continuarem trabalhando. Essa experiência de vida ali e preocupação com o futuro acaba passando de pai para filho. Então, desde jovens, os japoneses já são ensinados a economizar e a planejar ali as suas finanças com muito cuidado. É muito valorizada essa ideia de estar preparado para imprevistos e de construir uma reserva de emergência sólida, de ter segurança antes de gastar ali em luxos ou prazeres imediatos. Em países asiáticos que já passaram por guerras, catástrofes ou outros tipos de dificuldades, as pessoas costumam pensar muito no futuro, seja no próprio futuro ou até mesmo no futuro dos seus filhos, na sua aposentadoria e todo esse tipo de coisa. Isso inclui o Japão também. No Brasil e em vários outros países é muito comum ver a prática consumista, onde as pessoas gastam tudo que têm, elas acumulam muitas dívidas ao longo do tempo e não tem nenhum tipo de dinheiro para nada. Muitos desses casos, principalmente aqui no Brasil, são de fato por necessidade às vezes, onde você não ganha muito dinheiro e acaba sendo obrigado a gastar tudo que tem para sustentar sua família. Mas existem também outros casos que são puro luxo e consumismo, semelhante aos Estados Unidos ali, onde as pessoas vivem constantemente de salário em salário, gastando tudo que tem sem nenhum tipo de cuidado,
porque de certa forma o dinheiro vem mais fácil para eles, então acaba indo mais fácil. O Japão, por sua vez, não é nem um pouco assim. As pessoas em sua maioria são vistas como pão duras ali pelos estrangeiros, mas é porque realmente eles têm um cuidado e uma preocupação muito grande com o amanhã. Porque de fato nunca se sabe o que vai acontecer daqui a algum tempo. Esse talvez seja um conceito que você deveria aprender com os japoneses. Para de gastar dinheiro com besteira e comece a economizar. Comida diferente. Um ponto rápido aqui que pode ser um problema para muita gente, mas para outros pode ser até interessante, é a própria comida japonesa. Antes de casar com uma japonesa, esteja ciente do que os japoneses comem. Aprenda como que funciona a culinária, os cardápios desse país, porque as pessoas como eu que não tem um paladar muito diverso, que tem ali alguns problemas para comer qualquer coisa, para esse tipo de gente pode ser um grande problema. Uma coisa interessante da cultura alimentar do Japão é o asagohan, que é como se fosse o café da manhã brasileiro. A diferença é que esse café da manhã japonês tá mais para um almoço de pedreiro do que para um café. É muito comum eles comerem muito logo pela manhã, e dependendo do lugar no Japão, esse cardápio pode incluir comidas bem exóticas, para não falar outra coisa. Então, se você é um brasileiro ali que come pão com café ou café com cuscuz todo dia, isso talvez seja bem estranho para se adaptar. Então fique bem atento a isso e dê uma pesquisada sobre bem legal antes. Trabalho demais. Outro motivo que você deveria observar antes de se casar com a japonesa é o fato de que japoneses trabalham demais. É demais mesmo, ao ponto de morrer de trabalhar, ou da vida deles se resumir a longas horas de trabalho. Horas e horas indo e voltando naqueles metrôs do trabalho por anos. Isso é algo bem difícil de se lidar, na verdade. No Japão, o trabalho frequentemente vem antes da família, o que pode ser um grande choque para alguns estrangeiros. A dedicação ao trabalho é vista como uma virtude, e em alguns casos até como uma obrigação social. Muitas vezes os japoneses trabalham longas horas, até além do expediente normal, e é comum ver pessoas permanecendo no escritório até tarde da noite, mesmo quando eles não têm uma obrigação a respeito disso. Esse compromisso com o trabalho está profundamente enraizado na cultura japonesa, e isso é algo bastante comum e até esperado pela sociedade e por alguns empregadores. Essa prioridade no trabalho tem várias razões culturais e econômicas. Em primeiro lugar, existe um forte senso de responsabilidade e lealdade para com a empresa e para com seus colegas de trabalho. Então, trabalhar bastante, ter um bom desempenho em equipe, seria uma maneira de mostrar ali respeito e comprometimento com aquele negócio. Além disso, a estabilidade no emprego e o crescimento de carreira são altamente valorizados nessa sociedade. E isso muitas vezes te obriga a investir muito tempo e muita energia nesse emprego. O lado ruim é que em alguns casos isso afeta bastante o convívio com a família. E os momentos com a família podem ser limitados, assim como os compromissos pessoais muitas vezes ficam em segundo plano. Isso pode ser um grande choque cultural para quem vem de outras culturas, onde o equilíbrio entre vida pessoal e profissional é muito enfatizado. Nós estamos constantemente sendo lembrados e incentivados a passar mais tempo com nossas famílias, porque isso é algo visto como bom, até mesmo para a saúde mental, e previne muitos problemas. É claro que isso do Japão de trabalhar muito varia de pessoa para pessoa, mas esteja pronto para lidar com isso caso algum dia você decida casar com a japonesa. Tente entender ali o que ela pensa sobre isso e procure se resolver, porque sim, existem algumas formas de lidar com isso. Regras e mais regras. O Japão é um país de muitas regras. É importante você estar ciente disso de antemão. Lá não é um lugar para quem gosta de uma baguncinha e de muito barulho. Existe uma série de comportamentos e normas que são seguidos quase que instintivamente pelos japoneses, e que realmente são uma lista bem grande. Por exemplo, o silêncio em transportes públicos é altamente valorizado. É considerado uma falta de educação absurda falar alto ou atender chamadas telefônicas ali dentro do trem ou dentro do ônibus. E isso é bem diferente com o Brasil, na verdade, onde as conversas ali bem animadas, música alta, às vezes é até uma obrigação, é obrigatório ter isso em alguns transportes.
É impossível você pegar um ônibus e não ter alguém gritando, vendendo bala ou conversando do seu lado. No Japão, isso não é legal. Não é bem visto você ficar com som muito alto, você ficar importunando as pessoas, você não pode ficar buzinando seu carro várias vezes muito alto e várias outras regras. Isso não são regras que você vai quebrar e alguém vai chegar ali do nada te obrigando a cumprir, mas elas são como uma espécie de acordo de conduta, que se tornou tão comum e todo mundo segue isso quase de forma total. Essas regras existem justamente para fazer a sociedade funcionar melhor, e elas seguem uma ideia de respeitar muito o espaço do outro, a privacidade do outro ali, que tem que aguentar o seu som domingo à noite. Isso é algo que você vai se acostumar provavelmente ao conviver com a japonesa, que com certeza algumas delas vão se tornar bem naturais também para você. Gaijin Hunters. E uma última coisa que eu queria conversar com vocês aqui é sobre o tipo de japonesa que você não vai procurar e que você vai sim evitar. Existem sim japonesas muito problemáticas. Assim como no Brasil, que tem mulher de todo tipo, obviamente o Japão não vai ser uma exceção. E existe um tipo de mulher que você precisa manter distância. Você não pode ser aquele estrangeiro espertinho que acha que tá arrasando, e qualquer japonesa que dá em cima de você, você já tá lá, cair em cima. Existem certas situações e lugares que podem ser até perigosos para você. Eu não sei se você já ouviu falar, mas existe um termo para essas mulheres. Elas se chamam Gaijin Hunters, que basicamente são japoneses meio obcecadas por estrangeiros, principalmente americanos. E você já deve ter visto alguns vídeos na internet aí falando sobre o que as japonesas pensam sobre traição, mas ainda assim dá pra perceber que os valores são um pouco diferentes, são um pouco controversos. それ浮気かどうかどう思いますか？浮気じゃないです。なんでですか？お金払ってるからです。行くことは浮気かどうかどう思いますか？浮気じゃないと思います。浮気じゃない。はいなんでですか？男性はそれなりに性欲があるし、ちゃんとお金を払ってそういうとこに行くなら別にそれはちゃんと対価として払ってるからいいんじゃないかなって思います。気持ちなければ OK。浮気じゃない。気持ちがなければ。好きじゃなきゃ。 E muita gente é muito mais de boas em relação a isso. Óbvio que isso muda de pessoa para pessoa, e nesse caso não dá para confiar em 2 ou 3 vídeos curtos, mas algo que realmente acontece é ter japonesas ali atrás de você, e algumas dessas podem sim ser casadas. Então toma muito cuidado com isso, cara. Não vá ser espertinho e fique longe de mulheres que você conheceu em festas à noite, em barzinho ali, em lugares mais perigosos, sabe? Porque você não sabe se aquela mulher já tem um compromisso com alguém, às vezes até com alguém meio perigoso, tá traindo o marido e isso pode acabar caindo no seu colo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, contando aí relatos de pessoas sobre isso e tudo mais. Você quer de fato casar com a japonesa? Me conta aí quais são os seus motivos e qual o seu tipo de garota, e vamos dar uma risada aí nos comentários. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.